Olá, começa agora mais um Palavra do Professor. Hoje nós estamos em Brasília, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E eu converso com o Dr. Hector Valverde Santana, juiz, vice-presidente do Brasilcom, Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor e também professor de Direito do Consumidor. Dr. Hector, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, vamos falar sobre um assunto que interessa a todo mundo, direito do consumidor. Sob o ponto de vista legal, o brasileiro está bem amparado? O Código de Defesa do Consumidor brasileiro é reputado como uma das melhores leis sobre proteção do consumidor do mundo. Então nós temos uma tecnologia jurídica avançada. Entretanto, não significa que a nossa cultura jurídica ela seja uma das melhores do mundo. Vale dizer que nós precisamos, a par de termos um instrumental jurídico de excelente qualidade, que é o Código de Defesa do Consumidor, a nossa cultura jurídica ainda precisa ser adaptada a essas propostas de proteção efetiva do consumidor. E como os operadores do direito têm agido face a essa necessidade aí de se adaptar? Bom, a transformação cultural, ela demanda tempo, demanda reflexão, demanda mudança de postura tanto dos fornecedores quanto dos consumidores e também por parte do governo. Então são os atores envolvidos nessa questão, nesse tema de proteção do consumidor que é extremamente relevante para a organização da vida social. Nós hoje não conseguimos compreender uma sociedade que tem uma economia fundada na livre iniciativa, na apropriação privada dos meios de produção de bens e prestação de serviços sem a defesa do consumidor. Então, a defesa do consumidor, como a própria Constituição indica, é um princípio da ordem econômica. Então, essa transformação, ela está ocorrendo no Brasil. Nós já mudamos muito desde 1990, quando o Código de Defesa do Consumidor foi publicado, até hoje. Mas ainda precisamos caminhar mais para alcançarmos um padrão internacional, um padrão de excelência sobre a proteção do consumidor. Agora, o senhor falou aí, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990, já tem mais de 26 anos. Ele precisa de atualização, isso é previsto? Porque na época que ele foi lançado, por exemplo, negociações pela internet praticamente não existiam, né? Bom, realmente, o Código de Defesa do Consumidor é um código que foi elaborado a partir das diretrizes estabelecidas por uma resolução da ONU, a 39/248, em 1985. Então, é um código que reflete uma ideia, uma concepção dos problemas da década de 80. E aí nós incorporamos essa legislação aqui no Brasil a partir de 1990. E então, depois de 2 décadas, problemas que não existiam naquela época, hoje eles existem. E o exemplo melhor que podemos dar sobre essa necessidade, não de mudança do CDC, mas de atualização do CDC, é exatamente o comércio eletrônico, que hoje é impactante, é uma grande parcela da economia brasileira, ela é representativa no comércio eletrônico, mas nós não temos uma regulação específica sobre o comércio eletrônico. E o consumidor virtual, aquele que faz sua compra de produto ou de serviço pela internet, ele está colocado em uma condição de hipervulnerabilidade, ele está numa situação de maior demanda de proteção. Então, hoje tramita no Congresso Nacional, esperamos que em breve os senhores parlamentares possam aprovar esse projeto de lei e posteriormente o presidente da República sancionar para a regulamentação efetiva do comércio eletrônico, porque em outros países, especialmente os países de primeiro mundo, nós já temos leis próprias para essa regulação e o Brasil ainda está por regular especificamente o comércio eletrônico. Pois é, uma grande dúvida que surge é quando uma compra é feita num site no exterior e tem algum problema. Qual lei acatar, doutor Hector? Esse é um grande problema que o direito internacional privado está discutindo. Inclusive, esse projeto de lei que está no Congresso Nacional traz temas relacionados à aplicação da lei mais favorável ao consumidor. Então, o critério que o legislador brasileiro está apontando é para a aplicação da lei mais favorável. O brasileiro que vai, por exemplo, para a Inglaterra e lá faz uma compra, se eventualmente a nossa lei
for mais favorável, e ele discutir aqui no foro do domicílio dele, que é um outro tema também que está sendo examinado, onde ele pode discutir, onde seria no foro dele, e não lá onde ocorreu a compra. Então, são duas situações que vão favorecer o consumidor, ele demandar onde ele mora, de volta ao país dele, e poder aplicar a lei mais favorável, e não a lei do local onde efetivamente ele celebrou esse contrato de compra e venda. Mas as leis internacionais demandam convenções entre os estados. Tá? Então esse é um tema que a Conferência da Haia está examinando. Há uma diretiva da ONU que também foi atualizada em 2015, especialmente nesse comércio internacional dessas questões transfronteiriças, que o Brasil também tem que começar a discutir isso e enfrentar esses problemas, porque hoje mais de 1 bilhão de pessoas viajam internacionalmente por ano, e os brasileiros também fazem isso com muita frequência. Então nós temos que preocupar com essa situação dos brasileiros que adquirem produtos e serviços no exterior, quanto à segurança dos mesmos e também quanto à qualidade desses produtos e serviços. Então nós devemos centrar as nossas preocupações na regulação da segurança de produtos e serviços para que os acidentes de consumo não ocorram e também para que haja a qualidade, o controle da qualidade de produtos e serviços estrangeiros consumidos no Brasil. E essa preocupação também vale para quem compra pela internet, né? É o mesmo problema. E, a par do problema do consumidor, outros problemas estão relacionados a esse tema, como a questão tributária de produtos adquiridos no exterior. Então, nós temos não só a preocupação na regulação do comércio eletrônico internacional, quanto ao consumidor, mas questões tributárias, questões que envolvem até questões empresariais. Então é um tema que tem que ser enfrentado, realmente é um tema atual que nós devemos preocupar com a proteção internacional do consumidor. Em março, doutor Hector, é comemorado o Dia Nacional do Consumidor. De que forma essa data é importante? Ela ajuda na conscientização das pessoas? O dia 15 de março ele foi instituído como o Dia Nacional do Consumidor. É uma data comemorativa e que a Lei 10.504 de 2002, ela institui uma obrigação dos poderes públicos, tanto nos níveis federal, estadual ou municipal, dos órgãos de proteção do consumidor, que desenvolvam atividades, festividades, palestras, debates para a difusão dos direitos do consumidor. E essa difusão dos direitos do consumidor vem orientado por uma mensagem que Kennedy fez no dia 15 de março de 1962. Então, essa é a ideia, o dia 15 de março como o dia no Brasil do consumidor, em razão de uma mensagem que o presidente Kennedy fez ao Congresso americano, estabelecendo a necessidade de proteção do consumidor e ali instituindo direitos básicos como o direito à segurança de produtos e serviços, o direito de ser informado, o direito à liberdade de escolha de produtos e serviços, e um que é bastante importante, mas que o Brasil ainda negligencia, é o direito do consumidor de ser ouvido na formulação das políticas públicas. Então esses direitos básicos, eles foram incorporados no nosso código e eles partem então dessa manifestação de Kennedy que resultou no mundo inteiro como um dia expressivo, comemorativo do consumidor, que é o dia 15 de março. É um dia importante, simbólico, para que nós não esqueçamos dos direitos dos consumidores. E os consumidores têm se lembrado dos direitos deles? Eles estão mais atuantes? Ou tem muito consumidor que ainda prefere deixar passar? Eu penso que há uma conscientização cada vez maior no Brasil sobre os direitos do consumidor, como os direitos da cidadania em geral. A nossa sociedade ela está sendo informada, ela está sendo mais crítica, ela está mais engajada nos problemas políticos em geral e nos problemas de direito do consumidor em particular. Mas ainda remanesce grande parcela da nossa sociedade que não tem envolvimento com temas coletivos. Há uma preocupação de uma parcela da sociedade com problemas individuais tão somente, mas não há um engajamento de temas coletivos. E o problema do consumidor não é um problema
eminentemente individual, ele é um problema coletivo. Acaba atingindo muita gente. Atinge a todos nós. Uma publicidade enganosa, ela atinge a todos os destinatários daquela mensagem enganosa. Uma prática comercial abusiva, ela atinge milhares, milhões de pessoas. Então não é um problema individual. E essa transformação da consciência do problema individual para a participação em problemas coletivos, essa transformação é que nós estimulamos, é que nós desejamos que isso ocorra. Como tem sido a ação do judiciário quando é demandado pelo consumidor? Ele está equipado para poder atender todas as demandas? Um outro tema interessante é uma crescente conscientização dos operadores do direito, tanto os juízes, os magistrados em geral, os membros do Ministério Público, os advogados, os defensores públicos, enfim, todos aqueles profissionais do direito que estão envolvidos com a aplicação do direito, com a ordenação da vida social pelo direito, há um preparo maior por parte de todos os operadores do tema relacionado a direito do consumidor. A coisa que há 30 anos atrás não havia esse preparo dos operadores do direito, porque não havia ainda o direito do consumidor. Hoje, as faculdades têm cadeiras específicas de direito do consumidor, os temas são debatidos, existem seminários, congressos, institutos científicos como o Brasilcom, que promove a difusão dessas ideias, desses debates. Nós participamos de foros internacionais de direitos do consumidor, porque esse é um tema universal, não é um tema brasileiro, né, a proteção do consumidor. Então isso tem cada vez mais propiciado que o judiciário, de forma mais adequada, com a principiologia desse microsistema instituído pela Lei 8.078 de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor, possa reconhecer a vulnerabilidade do consumidor, reconhecer o direito de ser informado de forma adequada e clara, o direito à segurança de produtos e serviços, que as pessoas não morram mais por produtos que explodem, por produtos que causam choques elétricos, pessoas que ficam com lesões permanentes em razão de uma negligência na fase de elaboração do produto, que não tenham prejuízos econômicos quando compram um bem e tem a legítima expectativa de que aquele bem vai atender à sua necessidade. E outros temas de não estar exposto a um contrato extremamente desvantajoso para o consumidor e extremamente vantajoso para o fornecedor. A ideia é que o contrato seja um instrumento de ganho para ambas as partes, para que o contrato realize o desejo das partes com base na boa-fé, na confiança recíproca, que haja mais humanismo, tá, nessa relação entre o fornecedor e o consumidor, transparência, que haja uma relação de confiança cada vez mais crescente. Então é nesse caminho que nós direcionamos, que nós estudamos o direito do consumidor, e eu particularmente vejo que, apesar de alguns retrocessos, mas o judiciário tem contribuído efetivamente para a afirmação do direito do consumidor e cada vez de forma mais crescente. Bom, doutor Hector Valverde, eu agradeço muito a presença do senhor aqui no Palavra do Professor. Estou à disposição e eu que agradeço. Muito obrigado. E a Palavra do Professor de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.